Quando eu tinha 16 anos, minha família resolveu passar uns dias numa propriedade rural deixada por um parente distante. Parecia um plano perfeito. Desfrutar de ar puro e tranquilidade. A casa, de paredes de pedra e telhados desgastados, tinha um toque acolhedor, mas também carregava uma atmosfera que me deixava em alerta. Nos primeiros dias, aproveitamos a paz, pescar no lago, explorar a mata e curtir a ausência do caos urbano. Todavia, aos poucos, coisas inexplicáveis foram acontecendo. Uma noite, enquanto víamos um filme antigo, a TV começou a dar interferência e de repente desligou sozinha. Quando tentei olhar pela janela, enxerguei uma luz tênue tremulando no meio da floresta. Peguei uma lanterna, mas não encontrei nada além de escuridão e silêncio opressivo. Em seguida, notamos portas e janelas abertas sem explicação, mesmo após termos fechado tudo. Ouvíamos passos vindos do andar superior quando estávamos todos reunidos no térreo. Meu pai tentava racionalizar, mas minha mãe e eu sentíamos que havia algo sinistro naquele lugar. Passeando pela mata, descobri uma cabana abandonada. Lá dentro, vi símbolos desenhados nas paredes, com aparência viscosa. Fiquei estarrecido. Quando retornei com meus pais, os símbolos haviam sumido, como se nunca tivessem existido. A situação piorou quando, numa noite, sons de arrastar vieram do sótão. Meu pai foi verificar, achando só poeira. Mas o mal-estar continuava. Até que certa madrugada, ouvi batidas leves na janela do meu quarto. Ao espiar, vi uma figura encapuzada iluminada pelo luar, parada e absolutamente imóvel. Levei poucos segundos para chamar meus pais, mas quando voltamos, não havia nada. A partir daí, todos ficamos tensos e decidimos retornar para a cidade. Tempos depois, pesquisando sobre a área, descobri que a casa tinha uma longa história de eventos estranhos, com diversas mudanças de donos, por conta de acontecimentos sem explicação. Um historiador local mencionou antigas seitas e rituais que supostamente haviam ocorrido naquelas terras. A sensação de ser observado nunca se dissipou por completo. Resolvi revisitar o sítio, na esperança de sanar dúvidas ou até fazer um ritual de purificação amadora. Lá, descobri outra cabana, com velas queimadas, pentagramas no chão e objetos inquietantes. Foi a gota d'água. Saí correndo, certo de que aquela força desconhecida habitava cada canto. Desde então, vivo com a lembrança de que há lugares marcados por segredos escuros que ultrapassam nossa compreensão. Escolhi nunca mais retornar. Talvez o melhor seja aceitar que certos mistérios devam ficar enterrados. Eu jamais dei muito crédito a fenômenos paranormais, mas tudo mudou após minha estadia naquela região remota do interior. Minha intenção era apenas fugir do barulho da cidade e passar alguns dias no sítio herdado pelo meu amigo, localizado a mais de meia hora de carro da cidade mais próxima. No começo, o lugar parecia um refúgio perfeito. Colinas verdes, céu amplo e apenas o som do vento balançando as árvores. Mas a sensação de isolamento logo ganhou um tom desconfortável, ainda mais depois que as pessoas do vilarejo me lançavam olhares estranhos, como se eu estivesse entrando em algum segredo local. Nos primeiros dias, tudo transcorria bem. Eu caminhava pelos arredores, lia meus livros e dormia com tranquilidade. Contudo, não demorou até que fatos inquietantes começassem. Certa noite, enquanto eu relaxava na varanda, escutei um farfalhar, seguido por um sussurro quase inaudível, vindo do mesmo canto do matagal em noites sucessivas. Quando tomei coragem para averiguar com uma lanterna, o som cessou e a escuridão pareceu ganhar vida própria. Também notei que alguns objetos mudavam de posição enquanto eu dormia, como se alguém ou algo os tivesse tocado. A ideia de que eu estava sendo observado ganhou força. Cheguei a comentar com um morador que encontrei cuidando do gado, mas ele apenas balançou a cabeça, dizendo em tom preocupado: "Você está sozinho lá? Tome cuidado." A cada pôr do sol, o farfalhar se aproximava mais. Um vento sinistro fazia as árvores se agitarem violentamente. Então, numa das madrugadas, ouvi batidas leves na porta, batidas estranhamente sutis, seguidas por uma voz feminina tão suave que me arrepiou. "Me deixe entrar só por um momento?" O tom era doce, mas carregava algo gélido e antinatural.
Senti que, se abrisse, algo terrível aconteceria, então fiquei estático até o silêncio retornar. Passei a noite em claro, tremendo. Na manhã seguinte, dirigi até o vilarejo. Lá, uma senhora idosa me contou sobre rituais obscuros praticados antigamente naquela terra e sobre boatos de que algo maligno continuava preso ali. Tentei ignorar. Porém, naquela mesma noite, a voz voltou, desta vez ordenando: "Abra essa porta." Senti meu corpo caminhar contra a minha vontade em direção à maçaneta, até que um grito horripilante ecoou lá fora, obrigando-me a recuar. Comuniquei meu amigo no dia seguinte e fugi antes que a noite caísse de novo. Deixei o sítio às pressas, nunca mais retornei. Mesmo após voltar à rotina, pesadelos com aquela voz e batidas na porta me perseguem. Passei a investigar a fundo e descobri evidências de práticas antigas naquele terreno, um possível portal para entidades sombrias. Numa segunda visita, encontrei um livro marcado por símbolos estranhos e percebi que algo daquela escuridão continuava latente. Esses acontecimentos quebraram meu ceticismo. O interior esconde segredos que talvez devessem continuar enterrados. Eu ignoro quantos mais tiveram contato com essa presença ou se ela ainda espreita por ali. Só sei que aquele sítio mudou minha vida para sempre. Cresci em um pequeno vilarejo, rodeado de extensos campos e florestas sombrias. De dia, tudo parecia tranquilo, mas à noite, um silêncio sufocante se abatia, carregado de histórias antigas sobre desaparecimentos e visões perturbadoras. Minha casa era quase isolada no fim de uma estrada de terra. Nos meses mais frios, passei a ouvir um barulho incomum, como passos arrastados ao longe, mas que pouco a pouco foram se aproximando. Mesmo procurando explicações racionais a animais noturnos, talvez nada se encaixava. A situação agravou quando comecei a ouvir ruídos dentro de casa, principalmente no quarto de hóspedes. Certa noite, por curiosidade, fui checar, segurando uma faca e uma lanterna. O cheiro de mofo e podridão impregnava o ar. Vi algo como um rastro lamacento indo até a janela, e do lado de fora, uma figura informe que desapareceu no momento em que a iluminei. Passei a ouvir passadas ainda mais constantes, em horários aleatórios, como se a entidade tivesse invadido meu lar. Um frio na espinha me consumia todas as vezes que eu acordava no meio da madrugada, com a nítida impressão de que alguém estava me observando. Certa noite, eu já não suportava mais viver naquele terror sem respostas. Entrei novamente no quarto de hóspedes, determinado a encarar o que quer que fosse. Mas ao abrir a porta, deparei-me com uma forma humanoide, de contornos distorcidos, recortada na penumbra. Seus olhos ou algo que brilhava em seu lugar faiscaram na minha direção. Parecia uma rachadura na realidade, uma sombra consciente. A criatura emitiu um som gutural e avançou se arrastando. Fugi para fora de casa, correndo sem parar até o vilarejo. No dia seguinte, voltei com alguns vizinhos, mas não encontramos sinal do monstro, apenas a lama escura manchando o soalho. Abandonei aquele lugar, mas os pesadelos ainda me perseguem. Sinto que a conexão com a criatura não se rompeu. Às vezes, no silêncio da noite, acredito ouvir passos lentos ecoando na minha mente, como se algo me chamasse de volta. E, de alguma forma, sinto que um dia eu terei que encarar essa presença de novo, pois ela continua à espreita, no limiar entre o que é real e aquilo que ninguém ousa compreender.